Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma videoaula sobre o sistema operacional Android. Nesta videoaula vamos tratar de alguns elementos relativos à segurança que nós temos que se preocupar ao utilizar ou a desenvolver aplicativos para o sistema operacional Android. Meu nome é Daniel Vecchiato e eu sou o professor que vai conduzir essa videoaula. Bom, primeiramente, nós vamos visualizar questões relativas às permissões que existem nos aplicativos Android e depois dar uma passada sobre algumas boas práticas utilizadas nessa plataforma. Então vamos lá. Bom, o propósito da utilização de permissões é proteger a privacidade de um usuário Android. Okay? Este é a principal utilização das permissões. Os aplicativos Android, eles precisam requisitar permissões para que eles consigam acessar os dados de usuário, como, por exemplo, enviar um SMS. Então, para que servem as permissões dos aplicativos? Bom, quando o aplicativo ele precisa acessar algo sensível, como, por exemplo, escrever na memória interna do dispositivo, escrever na memória externa, que seria no SDK do dispositivo, ler contatos, fazer uma ligação, enviar SMS, tirar fotos, enfim. Qualquer coisa que eu vou mexer com a sensibilidade dos dados do usuário, certo? Ou que vai gerar um gasto para o usuário, eu necessito que o aplicativo ele explicite que ele necessite dessa permissão para que o aplicativo utilize desta funcionalidade. E como que o aplicativo ele vai explicitar isso? Através de uma linha, que seria essa aqui que está em negrito, no arquivo manifest, seria o Android manifest.xml, que nós já tratamos em algumas aulas anteriores, ok? Então, no arquivo manifest, nós precisamos colocar uma linha. E essa linha, ele utiliza este parâmetro, que seria o User's Permission, esse elemento XML que ele é utilizado. E ele passa qual o nome da permissão, nós vamos ver ainda que existem várias permissões. Neste caso aqui seria a permissão de envio de SMS. Então, este código aqui, manifest, ele está mostrando que a aplicação ela está solicitando a permissão de envio de SMS. Então, também poderia ter outras permissões, como leitura de SMS, ou envio de ligações, de você fazer uma ligação, de você ler dados da memória interna, ou ler dados da memória externa, e assim por diante. Então, por que serve a questão de permissões? Hoje, os dispositivos móveis eles são utilizados para carregar diversas informações sensíveis. Hoje em dia, nós armazenamos fotos, armazenamos várias mensagens de áudio, de vídeo, de texto e assim por diante. Então, como os dispositivos móveis hoje em dia, eles são fontes que armazenam diversas informações sensíveis dos usuários, então é importante que o sistema operacional e o próprio usuário em si, eles tenham uma preocupação elevada com a sua privacidade ou com a segurança também que vai ser empregada nesse dispositivo. Ok? Bom, as permissões, hoje em dia, eu coloquei aqui Android 6.0 ou superior, coloquei o maisinho aqui. As permissões hoje em dia dos aplicativos, elas mostram no momento que o aplicativo vai utilizar aquela permissão. Então, voltando aqui no slide passado, nós vemos aqui que no Android Manifest, o aplicativo, ele coloca aqui essa linha que ele usa a permissão de enviar SMS. Hoje em dia, nas novas versões do Android, quando você está utilizando o aplicativo e o aplicativo ele vai requisitar, vai precisar usar algo que necessite de uma permissão, ele vai perguntar para o usuário se o usuário ele vai permitir ou não que se utilize aquela permissão. Então aqui no caso, por exemplo, ele está perguntando, o nome do aplicativo no caso aqui é esse Awesome Notes, ele está perguntando se você permite que esse aplicativo ele acesse seus contatos. Você pode permitir ou você pode negar. Ok? Então, o aplicativo ele pergunta ao usuário se o usuário dá essa permissão a ele. Outro exemplo aqui seria se você
permite, né, que o Awesome Notes ele acesse o contato, né, seria a mesma pergunta aqui, só que aqui ele está mostrando assim que você nunca pergunte isso novamente, ok? Ou seja, se você marca essa caixinha, você vai falar para o dispositivo, né, que o aplicativo, ele não precisa mais solicitar essa permissão, ok? Então, se você vem aqui para nunca perguntar novamente, depois clique em Allow, as próximas vezes ele nem vai aparecer mais esta tela, ok? Ele sempre vai sempre mostrar, assim, ele vai sempre já utilizar essa permissão sem que o usuário precise ficar dando esta permissão ou não para o aplicativo, ok? Nas versões anteriores, na versão ali 5.1.1 do Android e anteriores, né, as mais antigas, os dados, né, dessas permissões, eles eram perguntados em tempo de instalação. Ou seja, na hora que você ia instalar o aplicativo, por exemplo, aqui, ó, estou instalando o mesmo aplicativo, Awesome Notes, na hora que eu ia instalar, ele já perguntava, e já falava, olha, esse aplicativo ele precisa de contatos, ele precisa de localização, ele precisa de microfone. Então, você como usuário, você aceita? Se você aceitar, então você já está dando todas essas permissões para o aplicativo, ok? Então, a única questão que foi mudada foi a seguinte, no Android 5.1.1 e anterior, as permissões eram dadas pelo usuário em tempo de instalação. Quando a gente volta o slide aqui no Android 6.0 ou superiores, as permissões elas são dadas pelo usuário no momento no qual o aplicativo vai precisar utilizar aquela funcionalidade, ok? Então, foi essa mudança aí que teve do Android 5.1.1 para o Android 6.0, beleza? Bom, e quais são as permissões comuns? Quais são as permissões que existem, que são necessárias, que o programador coloque no Android Manifest? Por exemplo, se eu quero fazer um aplicativo que vai verificar se o Wi-Fi está ligado ou se o Wi-Fi está desligado, eu precisaria colocar uma permissão no Android Manifest. Se eu for precisar usar o Bluetooth, eu também vou precisar ter uma permissão no Manifest. Se eu quiser que meu aplicativo ele configure um alarme, por exemplo, eu quero um aplicativo que configure um alarme para todos os dias, 6 horas da manhã, ok? Fazer um aplicativo de alarmes, eu também precisaria ter permissão. Se eu faço um aplicativo que queira mudar o wallpaper, né, o papel de parede do dispositivo, eu também preciso de permissão. Até porque, né, isso evita de você ter um aplicativo indesejado que ele altere papéis de parede para fazer propagandas e assim por diante. Informações sensíveis, como os contatos de usuário. Então é necessário que o aplicativo ele peça permissão tanto para ler quanto para escrever os contatos. Então isso é muito importante, porque de repente você quer instalar uma aplicação bem simples, né? Uma aplicação que, por exemplo, te gere, por exemplo, 6 números aleatórios da Mega Sena, ok? Então, um aplicativo lá que você aperta, gerar números, e ele gera lá 6 números aleatórios da Mega Sena. Um número bem simples, ok? Para que você faça o seu jogo lá e que você consiga aí lograr isso nessa loteria. Bom, faria sentido um aplicativo desse tipo solicitar leitura de contatos ou solicitar escrever contatos? Não faz sentido algum. Então, por isso que é importante que essas permissões elas sejam solicitadas ao usuário, para que o usuário tenha essa noção de que está trabalhando com um aplicativo, de repente, que não faz nenhum sentido trabalhar com contatos e o aplicativo está solicitando esta permissão. Então, nesse tipo de caso, é aconselhado que o usuário negue essas permissões, ok? Então, se você quer um aplicativo que vai ler os contatos do usuário, certo? Ou que vai escrever novos contatos para o usuário, você vai precisar fornecer essa permissão e o usuário vai precisar permitir que você consiga fazer ao uso desta funcionalidade. A questão também de você conseguir obter as contas que estão configuradas no dispositivo. Por quê? Porque quando você configura um dispositivo Android, você configura várias contas. Você pode configurar sua conta Google, né, sua conta Gmail, que vai logar no seu Gmail, de repente uma conta Hotmail, de repente uma conta da Samsung ou da Motorola, dependendo de qual que é o fabricante do seu dispositivo, e assim por diante. Outras permissões comuns também são, por exemplo, de você conseguir ler ou escrever no seu storage externo, né, que seria no seu armazenamento externo, que seria nada mais nada menos do que o SD card.
O Android é muito comum que os aparelhos eles possuam um slot para que você consiga colocar um SD card. E esse SD card ele funciona como uma memória externa do dispositivo para ampliar a capacidade desse dispositivo armazenar dados, ok? Então, se o seu aplicativo ele vai ler ou vai escrever na memória externa, então ele precisa ter essa permissão. E existem diversas outras permissões, que a listagem de todas elas estão no material complementar que eu coloquei na plataforma, ok? Então, quando vocês forem fazer uma lida lá, vocês vão ter uma noção completa de todas as permissões que o Android possui. Bom, e quais são as boas práticas que podem ser aplicadas e que também existem como segurança no dispositivo Android? Bom, uma questão é o sandbox de aplicativos, ok? O sandbox é a caixa de areia de aplicativos do Android. O que significa essa caixa de areia de aplicativos? Ele vai isolar os dados e a execução do código de um aplicativo de outros aplicativos. Ou seja, seria como se cada aplicativo ele rodasse em uma caixinha separada, ok? E um aplicativo, eles não conseguem interferir um ao outro, ok? Por quê? Porque o Android ele separa os aplicativos. Inclusive, cada aplicativo do Android ele é executado como se fosse um usuário diferente no sistema operacional. Por exemplo, quem está acostumado a usar o Windows sabe que tem a conta de administrador ou a conta de convidado. De repente você pode fazer uma conta para o seu primo, uma conta para o seu irmão, uma conta para o seu pai, uma conta para sua mãe, assim por diante. Quem também utiliza Linux também é acostumado a saber que existem vários usuários que podem ser configurados no sistema operacional. O Android, além do usuário, né, que seria você mesmo mexendo no seu dispositivo, cada aplicativo ele roda com, a gente chama de UID, né, diferente, que é o User ID. Cada aplicativo tem um usuário diferente no sistema, ok? Como o Android ele utiliza o sistema Linux, né, por baixo, né, o kernel do Android é o Linux, é o kernel do Linux, ok? Então cada aplicativo roda em um User ID diferente. E esses aplicativos eles não se conversam, eles não interferem em si durante a sua execução, ok? Outra questão que existe também é que o sistema de arquivos do Android ele pode ser criptografado, ok? Isso pode ser ativado para proteger os dados de dispositivos que estão perdidos ou roubados. Bom, existe lá na configuração do Android, né, eu não coloquei aqui quais são o passo a passo, porque dependendo da versão isso muda, ok? Mas o sistema operacional Android permite que o usuário ele configure o seu armazenamento interno ou externo para ser criptografado. O que seria criptografar? Seria, a grosso modo, embaralhar os dados de forma que só pode visualizar aqueles dados quem tem uma senha, ou quem tem a chave, ok? Quem tem a palavra passe para descriptografar, ou seja, para desembaralhar esses dados. E a importância de você ter um disco criptografado, inclusive num notebook ou num desktop e assim por diante, seria dificultar quem tem acesso, se alguém quiser acessar aqueles dados, não conseguir ter acesso àqueles dados, né? Por exemplo, um caso que ficou emblemático recentemente, inclusive na Operação Lava Jato, foi que um executivo lá, o Marcelo Odebrecht, ele tinha o computador criptografado, o notebook dele criptografado. E a Polícia Federal, por mais que tentou decriptografar, estava tendo bastante dificuldade em conseguir tornar aqueles dados legíveis, que até então, né, o próprio Marcelo Odebrecht então forneceu a senha para que a PF conseguisse acessar os dados que estavam no HD. Okay? Então, a criptografia ela serve para que dificulte pessoas tentarem acessar os dados, beleza? E isso gera uma segurança para o próprio usuário caso você perca o notebook, tenha um notebook roubado ou assim por diante. E no caso em questão, se você tem o seu dispositivo, seu smartphone, seu tablet, Android roubado ou perdido, né, isso vai aumentar o grau de segurança sobre os seus dados. Porque muitas vezes nós armazenamos dados sensíveis. De repente pode ter fotos sensíveis, pode ter áudios sensíveis, podem ter vídeos sensíveis dentro do dispositivo, que caso sejam publicados, né, isso pode denegrir a imagem de alguém ou de repente soltar informações relativas a senhas de bancos e assim por diante. Ok? Bom, a outra questão são as permissões, beleza? As permissões elas são concedidas pelo usuário
para restringir o acesso aos recursos do sistema e aos próprios dados do usuário. Então, se o aplicativo pede permissão para ler do armazenamento externo ou para escrever no armazenamento externo, é o próprio usuário que vai dar ou negar aquela permissão. E as permissões elas são definidas por aplicativos para controlar os dados de cada aplicativo individualmente. Okay? Então, cada aplicativo solicita uma permissão diferente. Então, enquanto um aplicativo que quer mandar SMS solicita a permissão de enviar SMS, outro aplicativo que não necessita dessa permissão, ele simplesmente não solicita. Okay? Então, o ideal, como programador Android, seria fazer aplicativos que solicitam no seu Android Manifest apenas aquelas permissões que são necessárias para aquele aplicativo e que não solicitem permissões além do que ele necessita, ok? Porque como um programador preguiçoso, por exemplo, ele poderia pegar lá toda a lista de permissões necessárias e solicitar no Android Manifest e pensar assim, bom, eu não vou preocupar se eu preciso ou não utilizar a permissão, eu vou simplesmente solicitar todas. Isso não é uma boa prática. A boa prática é que o programador ele coloque apenas as permissões necessárias para o aplicativo, ok? Até porque isso vai fazer com que o seu aplicativo ele seja mais baixado também e mais utilizado pelos usuários, porque os usuários eles vão confiar mais no seu aplicativo se você solicitar apenas aquelas permissões necessárias para o bom utilizamento do aplicativo. O que mais? Os arquivos que você criar lá no armazenamento interno, eles podem ser acessados apenas por seu aplicativo, ok? Essa proteção é implementada pelo próprio Android e ele é suficiente para a maioria dos aplicativos. Por quê? Porque quando você usa o armazenamento interno, o seu dado ele é escrito de uma forma que somente o seu aplicativo consegue acessar aquele dado. Por quê? Porque eu falei para vocês que cada aplicativo tem um User ID diferente, né? Eu falei isso, que cada aplicativo tem um User ID diferente. Então, os dados eles vão ser possíveis, né? Ele vai ter permissão de escrita, né, write, a permissão de leitura, né, read, somente para aquele User ID que criou o arquivo. Então, no armazenamento interno, o aplicativo é o dono daqueles arquivos que foram criados, ok? Então, somente o aplicativo pode ler as informações que ele mesmo escreveu. Um outro aplicativo não vai conseguir ler essas informações, ok? Porém, arquivos criados lá no armazenamento externo, por exemplo, nos cartões SD, né, nos SD cards, eles já podem ser lidos e gravados globalmente. Ou seja, todos os usuários, todos os aplicativos vão poder ler e vão poder escrever nesse armazenamento externo. Então, o armazenamento externo ele já passa a não ser tão seguro, ok? Inclusive porque você pode remover o SD card do seu dispositivo Android, colocar no computador, se você tiver aí um adaptador para que consiga colocar no computador, e aí você consegue ler normalmente todas as informações que estão no SD card. Então, se você precisa de um sigilo maior, você grava no armazenamento interno. Se você precisa de um sigilo maior, você grava menor, no caso, né, um menor, você grava no armazenamento externo. Bom, porém, né, tem que tomar cuidado também desta forma aqui. Por quê? Porque ele fala aqui que os arquivos que você criar no armazenamento interno podem ser acessados apenas por seu aplicativo. Porém, se você tem um celular que a gente chama, né, de rootado, ou que você tem permissões de root, que você executou o jailbreak nele, enfim, tem vários nomes, né, para dizer que a gente consegue ter a permissão de superusuário, a permissão de root nesse dispositivo. Se você logar lá via ADB Shell, via linha de comando, como superusuário, aí sim você vai conseguir escrever, você vai conseguir ler todos esses arquivos que foram criados, inclusive pelos aplicativos, ok? Então aí a segurança ela já cai por água abaixo. Outra questão, né, que são boas práticas também, seria você instalar aplicativos apenas disponibilizados por lojas oficiais de aplicativos, né? No Android é o Google Play, mas existem também outras lojas, como por exemplo a loja da Samsung, a loja da Motorola, assim por diante, que são lojas um pouco mais confiáveis, beleza? Mas o Google Play seria a loja mais confiável de todas. Por quê? Porque o Google ele possui um controle, pode ser pequeno, mas ainda possui um controle sobre os aplicativos que estão na plataforma.
ele roda alguns testes automáticos para verificar se o aplicativo não é um vírus ou algo assim, né, um malware. E se, porventura, alguém descobrir que existe um malware lá no Google Play, o Google pode ir e simplesmente já remover aquele aplicativo, beleza? Agora, se você baixa um APK da internet, né, e você instala no seu dispositivo, você não sabe se aquele APK é o APK original do aplicativo. Às vezes aquele APK ele pode conter todas as funcionalidades do aplicativo que você quer, porém ele pode ter algo a mais, algo que está espionando o seu dispositivo. Então, é muito comum que, por exemplo, usuários, né, eles querem baixar determinado aplicativo, por exemplo, quer baixar um determinado jogo, só que o jogo custa, vamos supor, R$10, R$5 lá no Google Play. As pessoas, às vezes, né, por não querer pagar esse valor, tentam baixar um APK pirata. Então ele vai em alguma loja não oficial, né, ou procura esse APK na internet e instala de forma gratuita. Só que esse APK que ele instalou de forma gratuita pode ser que não seja o jogo original, beleza? E você está instalando aí um vírus no seu celular, um malware. Muitas vezes o malware ele pode estar embutido, vamos supor que seja um jogo, você pode instalar esse APK, conseguir jogar, achar que é o jogo normalmente, porém, junto com o jogo, tem algum aplicativo lá dentro, né, tem algo lá dentro que ele controla, que rouba seus dados, que rouba suas fotos, que rouba suas mensagens, ou que grava o que você está digitando no teclado e assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado com o usuário de aplicativo Android, beleza? Do sistema operacional Android, principalmente porque a gente sabe que hoje em dia nós colocamos muitas informações sensíveis nesses dispositivos e a preocupação com a privacidade, com a segurança tem que ser um fator de extrema preocupação, ok? Bom, a aula de hoje a gente finaliza por aqui, beleza? O que é o principal de saber desta aula? Como é o funcionamento das permissões, que os aplicativos eles necessitam solicitar permissões para que você consiga utilizar determinadas funcionalidades, beleza? E que é necessário ter uma preocupação bastante grande com a segurança no dispositivo Android pelo fato de ele armazenar informações bastante sensíveis. Não procure instalar apenas aplicativos de lojas oficiais, ok?